Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém. Vamos para mais uma porção da palavra de Deus. Hoje nós vamos entrar no livro de Daniel. Vamos conhecer alguns mistérios que Deus revelou no livro de Daniel. Pode ficar com a Bíblia aberta no capítulo 1. Nós vamos falar hoje capítulo 1 e capítulo 2. O capítulo 1, eu vou não falar nada de escatologia, mas eu vou dar o contexto, falar algumas coisas do livro de Daniel, sobre Daniel, né? Para a gente adentrar o capítulo 2, que já entra com toda a base escatológica. Nesse quadro que nós temos aqui, o plano divino, nós vamos ver essa estátua. E vocês podem ver nesse mapa que a cabeça da estátua, ela começa na história dos reis ainda. E ela termina lá no Apocalipse. O que Deus mostrou para Daniel, o que Deus deu a Daniel, foi toda a base escatológica da humanidade. Toda a história da humanidade está inserida aqui no livro de Daniel, entre não só a estátua, entre outras coisas que nós vamos estudar. Capítulo 1 de Daniel. Nós vamos ver que Daniel ele foi levado para a Babilônia na primeira leva. Houve várias deportações de Jerusalém para a Babilônia. Na primeira deportação é levado os nobres, os príncipes e alguns dos sacerdotes. Daniel, ele é príncipe em Judá. Daniel é de linhagem real. Ele é levado junto com Ananias, Misael e Azarias na primeira leva. Todos eles são príncipes de Judá. Daniel tinha nessa época mais ou menos 17 anos. Ele era muito jovem quando ele foi levado para a Babilônia no exílio. Por que Nabucodonosor levou primeiro os príncipes? Nós vamos ver que ele vai dizer que ele dá um alimento específico, ele trata aqueles jovens de uma forma que deram um conhecimento, que tivesse um bom aprendizado, que aprendesse fácil. Por quê? Como Nabucodonosor ele tinha essa visão de império e de governar o mundo, ele não pensava naquela época que Deus iria tirar ele do trono. Então a visão dele é de grandeza. Então ele toma primeiro os príncipes, não só de Judá, de outras nações que ele levou para o exílio, também levou primeiro os príncipes, porque ele queria ensinar todo os hábitos, os costumes, a religião da Babilônia. Por quê? Se ele treina jovens aqui, são príncipes, e ele manda de volta para sua terra, esses príncipes iriam trabalhar para a Babilônia. Então ele precisava de jovens que aprendessem com facilidade, que era para aprender tudo sobre a Babilônia na cabeça dele. Ele iria expandir dessa forma o império dele. 17 anos tinha Daniel e seus amigos, mais ou menos. Conta entre 16, 17 anos, os que eram mais jovens, 15. Essa era a idade desses rapazes quando eles chegaram na Babilônia. Logo que chegaram, foram selecionados alguns jovens que ficaram numa linha de frente. Daniel e seus amigos foram selecionados. Então o rei determinou o alimento, qual tipo de vinho, como que eles iriam ser
Daniel não fez nenhum jejum. Um jejum a gente promulga, projeta. Olha, eu vou fazer um jejum, um momento meu com Deus, lá na segunda-feira, na terça-feira, no domingo. Cada um faz o seu, promulga o seu jejum para com Deus. Daniel não fez isso. Ele não jejuou por 10 dias. O que aconteceu? Quando chegou na Babilônia, foi servido o melhor alimento, o melhor vinho que eles tinham na Babilônia, foi servido para aqueles rapazes. Eles eram fiéis a Deus. Olha, queridos, eles tinham entre 15 a 17 anos. Entre os 4, eles tinham entre 15 e 17 anos. Eles eram bem jovens, eram adolescentes ainda, mas eles eram fiéis ao Senhor e à sua palavra. Quando o rei coloca todos aqueles manjares para eles se alimentarem, Daniel chama os seus amigos, que eram os mais próximos dele, e ele fala assim: olha, gente, o que eles vão servir aqui não é comida kosher. Judeu come comida kosher. O que é comida kosher? Que é aquela que está lá em Levíticos. Deus fala para eles quais são os animais que eles podem comer, quais são as aves que eles podem comer, como que eles vão cortar, como que eles vão cozinhar. Deus, ele determina um alimento para os judeus. Era algo muito saudável. Isso se chama comida kosher. Até hoje, judeu come comida kosher. Então Daniel fala para os seus amigos: olha, o que estão servindo na mesa não é comida kosher. A gente nem sabe que carne é essa que está na mesa, como que foi cortada, porque comida kosher, quando... Eu não sei aqui quantos de vocês, pelo menos, já mataram uma galinha, já matei muitas na minha vida. Eu aprendi muito pequeno, então eu só posso falar de galinha. É a única coisa que eu já matei. Mas quando meu pai me ensinou a cortar, matar uma galinha, cortar, a gente tinha que pegar a junta direitinho. E não podia jogar a faca 2 vezes ali. Era uma só, já tinha que acertar, abria, já separava direitinho. Eu falo que a minha família vem de descendência judaica por causa disso, por causa dos detalhes. Os detalhes de como eles me ensinaram, como eu aprendi. Comida kosher era assim. Você tinha que cortar uma vez só e já acertar a junta, não podia ter 2 cortes na carne. Então era algo que era a hora do alimento para eles, era a melhor hora. Eles levavam muito a sério a alimentação. E então o vinho também não era o vinho da forma como eles refinavam o vinho. Então, o que ele come com os seus amigos? Nós não vamos comer, nós não vamos nos contaminar. Os jovens tinham entre 15 e 17 anos. E eles falaram assim: olha, nós aprendemos assim, Deus determinou assim, nós não podemos fazer ao contrário. Nós não estamos na nossa terra, nós não estamos em Israel, mas nós temos que ser obedientes a Deus. Olha a mente do obediente à palavra de Deus. Não importa onde estiver, não importa o lugar, tem que ser obediente à palavra de Deus. Então eles chegaram até o cozinheiro, que o chefe dos etíopes tinha colocado eles na responsabilidade deles, e ele fala: olha, nós não vamos comer o que vocês estão nos colocando à mesa. Nós somos judeus, a nossa comida é kosher, e então nós não vamos nos alimentar. Nos dê legumes de água. Porque os legumes eram legumes. E então, aquele responsável pela alimentação, ele falou: não posso fazer isso com vocês.
ficar mais fracos que os outros, vocês vão ficar debilitados. E isso vai pesar para mim, eu vou ser responsável. Aí então, Daniel faz um propósito com aquele cozinheiro por 10 dias. Olha, nos dê 10 dias de teste. Se durante 10 dias nós comendo legumes e bebendo água, se nós aparentarmos mais fraco que os outros, nós vamos comer tudo que você nos der. Mas se não, então a gente continua no legumes e água. Aquele cozinheiro-chefe, ele assentou aquele tratado. Então observem que isso não foi um jejum. Eles estavam se abstendo, tá certo, que toda aquela comida da Babilônia era consagrada aos deuses também. Mas eles não se serviram do banquete porque eles eram judeus. E judeu come comida kasher. Fizeram um teste de 10 dias e quando chegou ao final dos 10 dias, eles se apresentaram diante daquele responsável pela alimentação, e eles se apresentaram, e eles eram mais robustos, mais bonitos, eram mais corados do que qualquer outro que estava ali. Então ele falou assim, se vocês estão bem, então vocês vão continuar comendo legumes e água conforme a lei do seu Deus e da sua terra. Gente, na semana passada, na outra semana, eu vi uma reportagem que uma mulher vegana, ela morreu de fome, porque ela só estava se alimentando de legumes. O que acontece com Daniel e seus amigos? Ninguém pode se alimentar só de legumes. Quem faz essas loucuras de ser vegano, isso é loucura, gente. O nosso organismo precisa de proteína. Proteína é carne, é leite. O nosso organismo precisa disso. Tem que ser tudo balanceado, tudo numa medida exata. Mas nós temos que nos alimentar de tudo. Mesmo aqueles que não são tão amantes de carne, de vez em quando precisam comer um pedaço de carne, precisam comer uma carne branca, um frango, um peixe, né? Que é para o nosso organismo se suprir de tudo. O que aconteceu com Daniel e seus amigos é que eles tinham a bênção de Deus pela obediência, pela fidelidade deles. O teste foi de 10 dias, mas todo o tempo que Daniel viveu dentro do palácio da Babilônia, ele só comia legumes e água. Então não foram 10 dias. Ninguém sabe dizer quanto tempo foi. Isso não foi um jejum. Era a fidelidade deles com a palavra de Deus. Então, se eu tenho que chamar para você fazer o jejum de Daniel, você já sabe que não foi um jejum. E a gente não precisa fazer o jejum de Daniel. Faz o seu jejum. Vamos fazer o nosso propósito com Deus, né? Mas não ler um texto como esse e dizer, porque Daniel jejuou 10 dias. Não, Daniel não jejuou 10 dias. Com o passar dos anos, eles tomaram posições altas na Babilônia. Então teve época que eles saíram de morar no palácio e eles tiveram a casa deles. Na casa deles, eles comiam de tudo, comida kasher. Eles preparavam a alimentação. Mas cada vez que eles eram convocados, que eles precisavam estar no palácio eles continuavam comendo legumes e bebendo água. Amém? Amém. Para nós entendermos esse primeiro capítulo de Daniel. Nós vamos em Daniel, esses 4 jovens, Deus deu a sabedoria, a inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência de uma forma geral, principalmente a da Babilônia. Eles
passaram por uma sabatina, todos aqueles jovens, e Daniel e seus 3 amigos, eles se mostraram mais sábios do que todos os outros jovens. Nós vamos ver no final do capítulo 1, versículo 17. Alguém pode ler? Fiquem com a Bíblia aberta no capítulo 1, viu, gente? A gente vai trabalhar capítulo 1 e 2. Versículo 17. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha, os jovens eram super inteligentes, Daniel também. Mas a Daniel, Deus deu todo o mistério de visões e de sonhos. Por que para Daniel mais do que os outros? Daniel chamou os seus amigos para serem fiéis ao Senhor. Quem sabe que se Daniel não tivesse se atentado para esse detalhe, talvez os amigos embarcassem como todos os outros. A nossa fidelidade a Deus nos traz maiores bênçãos. A nossa fidelidade a Deus nos traz maiores bênçãos. Deus, Ele abençoa a todo o seu povo, a todos aqueles que invocam o seu nome. Mas aqueles, Deus conhece o coração. Aqueles que são fiéis e não abrem mão de nada do que é do Senhor, Deus abençoa mais. Principalmente quando Ele tem uma obra a realizar. Não posso terminar por aí. Obrigado. A partir do capítulo 2, nós vamos ver o rei dormindo. Ele tem um sonho com uma estátua. Aí começa a entrar a bênção que Deus havia dado a Daniel. Todos esses jovens, eles foram grandes no reino da Babilônia. Mas Daniel se excedeu a todos. É tanto que vai chegar um determinado capítulo que não vai mais se falar sobre os amigos de Daniel. Vai falar sobre Daniel. Por quê? Porque nós vamos descobrir em todo o livro de Daniel de que haveriam muitas visões de Deus, visões futuras, que precisavam ser reveladas. A pessoa escolhida para isso foi Daniel. O rei, ele se deita para dormir e ele sonha, nós estamos no capítulo 2 agora. E ele sonha com uma grande estátua. A estátua está aqui, olha. A cabeça era de ouro, peito e braços era de prata, quadris e ventre era de bronze e as pernas eram de ferro. Os pés, aqui ele dá uma esticada nesses pés. Os pés eram de barro misturado com ferro. Os pés da estátua é escatológico, é só para o final. Lá no final, quando nós tivermos estudado Daniel, tivermos em Apocalipse, nós vamos ver que o reino do final, do fim dos tempos, ele nem vai ser barro e nem vai ser ferro. Ele é uma mistura que fraqueja esse império, que vai ser o império do anticristo. Então, o rei, ele acorda assustado com essa visão que ele tem. E ele chama os magos, os astrólogos, todos aqueles homens mais sábios do reino dele. Ele fala: olha, eu tive um sonho e estou atemorizado. Eu quero saber
sobre o meu sonho. Vocês me contem o que esse sonho quer dizer. Ó rei, conta-nos o sonho. Não. Vocês não são sábios? Vocês não são astrólogos? Se eu contar, fica fácil para vocês. Ninguém vai me enganar. Então vocês vão me contar o que foi que eu sonhei. E aqueles homens ficaram apavorados. Por quê? Porque o rei jurou todo mundo de morte. O rei jurou todo mundo de morte. Eles e as famílias deles. Alguns detalhes vocês vão guardando do que nós falamos, porque nós vamos chegar lá na frente, num determinado ponto, que vocês vão entender por que nós precisamos entender os detalhes. O rei aqui ameaça, tanto quanto em outras partes da Bíblia, nós vamos encontrar, quando uma pessoa era condenada à morte, toda a família dele ia junto, toda a casa ia junto. E aqueles astrólogos, aqueles magos, eles ficaram apavorados. Como que nós vamos saber se o que foi que o rei sonhou? No capítulo 2, no verso 10, capítulo 2, verso 10. Alguém leia. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante ao mago, ou ao astrólogo, ou caldeiro. Aqueles homens ficaram temerosos. Eles falaram: rei, o que você está pedindo não existe. Ninguém aqui é adivinho a esse ponto de saber o teu sonho. Não existe ninguém, nenhum Deus que possa fazer tal coisa. Essa foi a palavra dos servos do rei. Aí no mesmo capítulo, nos versos 19 e 20, nós vamos ver Daniel louvando a Deus. Por quê? Aqueles reis, eles estão no palácio, quando eles saem apavorados, amedrontados pela ameaça do rei, Daniel se encontra com eles e vê a aflição. Ele fala: o que se passa? E aqueles homens contaram: olha, o rei me chamou agora. Daniel e os seus amigos não estavam entre aqueles astrólogos. O rei mandou chamar os astrólogos da Babilônia. Embora eles acharam muita sabedoria em Daniel e seus amigos, mas eles não eram contados como os astrólogos da Babilônia. Então, eles não foram naquele momento a presença do rei. Aqueles homens falaram: o rei teve um sonho, ele não relatou o sonho, mas ele quer que alguém conte o sonho dele e que dê a interpretação. E todos nós vamos morrer. Se aqueles astrólogos fossem morrer, toda aquela turma de Daniel ia morrer junto. Eles iriam morrer junto. Eles não eram caldeus para ir para frente do rei, mas estavam tudo na mesma classe. Então, se os de lá morressem, Daniel e seus amigos morreriam juntos. E Daniel falou: olha, fiquem em paz, fiquem calma, porque nós vamos dar a interpretação desse sonho. Ele chama seus 3 amigos, 5 dos 3 fiéis ao Senhor. Ele fala: vamos orar por esta causa. O rei quer saber assim, assim, assim. Vamos orar para essa causa. Deus, ele dá a Daniel o mesmo sonho que ele deu a Nabucodonosor. Daniel também sonhou com a estátua. E Deus deu a interpretação para Daniel. No versículo 19 e 20, eu coloquei ali na tela, mas vamos ler essa passagem na Bíblia. Os versos 20, 21, 22, 23. Eu quero que leiam, do 20 ao 23. Do 19, a partir do 19, queridos. Do 19 ao 23. Segredo a Daniel. Numa visão de noite, Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele
são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Ó Deus, meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. A forma como Daniel exaltou a Deus. Deus deu um sonho a Daniel, o mesmo sonho do rei. Deus deu a interpretação para Daniel e depois disso Daniel, ele louvou a Deus por todas as coisas. Ele fala que tu revelas o profundo e o escondido, e com ele, contigo, com Deus, mora a luz. Deus, ele tem todos os reinos de toda a terra nas suas mãos. Deus conhece cada país, cada nação, quem governa, quem não governa, quem manda, quem está se levantando contra a igreja. Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe do profundo e do escondido. Aquilo que passa pelo coração do homem, que ainda não foi realizado, Deus já sabe o que está no coração do homem. Todo o quadro mundial hoje nós vemos preparado literalmente para a chegada do anticristo. Não de uma forma clara, propagada, mas a nova ordem mundial já está ativo, já está em andamento, até chegar ao ponto culminante de ter um só governo. O mundo está preparado para o anticristo. Deus está vendo isso? Está. Deus sabe o que está acontecendo nas nações? Deus sabe por que reis, quando eu falo reis, eu estou falando de governantes. Eu estou usando a palavra reis porque a Bíblia usa a palavra reis para os governantes. Nós não temos mais um rei do Brasil, mas nós temos um presidente. É ele quem governa. Deus sabe quem é que vai se levantar, governador, quem é que vai se levantar, presidente, quem é que vai se levantar, ele sabe. E eu lamentei muito, queridos, muito, na última eleição que nós tivemos, quando eu vi muitos crentes preferindo palavras indevidas em plena rede social, inconformado com quem chegou ao poder no nosso país. Ah, foi legal, irmã Abigail? Mesmo que não fosse legal, se chegou lá, Deus determinou. Deus determina. Olha o que Daniel fala. Ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Deus é quem determina todas as coisas. Nada foge à mão dele.
governa o mundo, nós estamos num corpo físico de pecado. Então a gente não tem para onde correr. Por mais que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos, que nós somos santos, nós estamos presos no corpo de pecado. Então nós temos que viver, olha, cada dia é uma briga, cada dia a gente mata um leão, cada dia a gente mata um leão, para servir ao Senhor. E o pecado que rege a humanidade é o que causa todas essas tristezas. Porque o que a gente vê hoje em dia são absurdos. Absurdos. Muitas coisas são absurdas. Não vou começar a citar aqui, eu não vou começar a falar, mas tudo que aparece desde pedofilia, essa questão de gênero. Gente, Deus ele está vendo tudo, ele já sabia de tudo. Nós estamos descobrindo agora, mas Deus já sabia que isso aconteceria. O que cabe a nós? Primeiro, orar pelo fortalecimento da igreja de Cristo, orar pelo povo de Deus, orar por aqueles que hão de se salvar. Deus traz-os para a tua casa, principalmente as famílias dos cristãos. Senhor, cuida da família dos teus servos. A gente não tem que criticar se o fulano caiu, se o Beltrano caiu, não. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós vamos chegar lá no capítulo 9 de Daniel. Daniel, ele ora a mesma oração de Neemias. Ele ora e ele fala assim: nós pecamos. Daniel estava na Babilônia, ele chegou lá fiel ao Senhor, ele não se contaminou. Mas quando ele estava orando ao Senhor, falando do seu povo judeu, ele fala: nós pecamos. Ele fazia parte do povo. Ele era um judeu também. Então ele não falou assim: ó, eles pecaram, vieram para cá, mas eu estou aqui sendo fiel ao Senhor. Não, nós pecamos. A igreja de Cristo é um corpo. Então, se um irmão nosso pecar e cair, não é ele que caiu, nós pecamos, Senhor. Nós pecamos. E é tão fácil, às vezes, a gente apontar com o dedo e falar: olha o que o fulano fez, olha o que o fulano disse, olha, o fulano caiu, o Beltrano se desviou. Não é hora de falar, é hora de chorar. Chorar, por quê? Nós pecamos. Nós pecamos. São coisas que nós aprendemos dentro da palavra de Deus, e isso, queridos, está falando em fidelidade. Fidelidade a Deus. Não é eu que sou especial e tenho que ser fiel ao Senhor. É nós somos fiéis ao Senhor. Nós somos fiéis ao Senhor. Eu tenho o maior prazer, o maior amor de estar aqui com vocês. Eu estava até adiantando um dia, eu já estava dizendo que era ontem. Mas eu tenho o maior prazer de estar aqui, gente. E nós somos um corpo. Não é falar assim: ah, eu sei que você não sabe. Não, nós sabemos. Nós sabemos. Por quê? Porque aquilo que a gente sabe, a gente compartilha com o outro. Eu posso até conhecer um pouco da palavra, mas quantas de vocês que oram muito mais do que eu oro também, viu, gente? Eu oro também, mas quantos de vocês que têm o dom mesmo da intercessão, da oração, do clamor a Deus? Aí assim, vocês oram sozinhos ou não? Nós oramos. Eu sei sozinho? Não. Nós sabemos. Nós temos que compartilhar um com o outro. Nós temos que fortalecer um ao outro cada dia, cada instante. Então nós temos que aprender, assim como Daniel e como foi com Neemias, a unidade do corpo. Paulo vai falar sobre isso lá no livro de Efésios. A fidelidade, a unidade do corpo. Aí nós vamos caminhar, vamos de fato, queridos. Quando nós estivermos cada vez mais unidos um com o outro, de fato nós vamos marchar sobre a terra e o inferno vai tremer, de verdade. Por quê? Porque tem união. Somos um em Cristo. Daniel, ele exalta, ele louva a Deus, e aí ele se apresenta diante de Nabucodonosor e ele fala: ó rei, nós sabemos o sonho que o rei sonhou.
Mesmo capítulo 2, 24 até o 26. 24, 25 e 26. Pode ler. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não marches os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: pois podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Pode continuar, Lili. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Aí ele começa a descrever o sonho, ele sabia qual era, ele teve o mesmo sonho. Deus deu o sonho a Nabucodonosor. Essa visão dessa estátua, vocês podem ver aqui no mapa, que ela entra em todas as épocas até o final. Aqui no mapa, ela vem a 721 a.C. O ano 721 a.C. foi o ano que as 10 tribos de Israel foram levadas cativas. É a maior diáspora de um povo. Até hoje, eles estão espalhados na face da terra. Judá foi levado cativo em 586 a.C. Essa estátua, ela vem desde aqui. Deus está falando assim, olha, os impérios que se levantaram, eu estou no comando, eu estabeleço os reis. O que aconteceu aqui foi por minha vontade, está debaixo do meu controle. A cabeça é a Babilônia. Daniel começa, ele descreve o sonho. Você sonhou com uma estátua, que a cabeça era de ouro, peito e braços eram de prata, quadris e coxas eram de bronze, pernas de ferro, pés misturados de ferro e barro, e você via uma mão de um homem sem ajuda de ninguém, uma pedra que se atirava, batia no pé dessa estátua e ela caía. Daniel contou o sonho. Por que Deus deu para Nabucodonosor esse sonho? A cabeça era a Babilônia. A cabeça era Nabucodonosor. Lá no capítulo 6, 7, quando nós chegarmos, nós vamos ver que Deus vai ampliar essa visão. Aí ele não mostra mais para Nabucodonosor sobre a estátua. Ele vai revelar para Daniel a base que a estátua, essa base escatológica de toda a Bíblia, ele mostra para Nabucodonosor, porque se Deus mostra para qualquer um dos seus servos, ficaria muito fácil. Fala assim, Daniel foi um dos mais sábios entre os meninos de Judá que foram para a Babilônia. Qualquer mensagem que Daniel entregasse ali na Babilônia seria a palavra dele, do Deus dele. Então, primeiro ponto, quando Nabucodonosor tem essa visão do capítulo 2 de Daniel, o povo estava todo ainda lá em Jerusalém. O templo ainda não havia sido destruído. Nos dias desse sonho, não. O templo foi destruído posteriormente. Então, tudo ainda estava intacto. Os primeiros cativos, 2 anos que Daniel estava na Babilônia, Nabucodonosor
Estava tudo intacto ainda. Deus mostra para um rei pagão tudo o que ia acontecer até o fim dos tempos. Por quê? Porque aquele rei, soberano como ele era na terra, ele passou a crer no Deus de Israel, no Deus que Daniel servia. A partir do capítulo 2, Daniel tem um lugar especial na Babilônia. E mesmo quando todo o povo voltou para Jerusalém, Daniel não voltou, ele ficou na Babilônia e ele morreu na Babilônia. Mas cada dia da vida dele na Babilônia foi um testemunho de Deus. Deus, ele nos coloca no lugar onde nós estamos. Às vezes moramos em local que a gente não gosta tanto. Mas eu nem queria. Eu moro de aluguel, né, gente? Então, vira a volta, a gente tem que mudar, porque às vezes o dono pega, casa vendida, a gente tem que mudar. Então, quem mora de aluguel sabe bem disso, né? Porque aí aonde a gente acha casa, é aonde a gente vai morar, né? Ai, mas não é daqui que eu queria morar, mas é lá que Deus quer você. É lá que Deus quer você. Ah, eu queria ter dinheiro para comprar lá no... Vamos lá, um lugar chique, gente. Hã? Acapulco, Alphaville. Eu quero morar lá. Ah, mas o nosso din-din não dá para comprar lá. Ah, só deu para comprar aqui na Enseada. Vai morar na Enseada. É o lugar que Deus quer que você esteja. Deus vai te dar a possibilidade para você ir até onde Ele quer que você vá. Por quê? Porque nós temos que ser testemunhas do Senhor. Não importa o que acontecerá, não importa se o lugar é bom, se o lugar não é bom, não importa se tem bandido, se não tem bandido, não importa. É lá que nós temos que ser testemunhas do Senhor. Isso aconteceu com Daniel e seus amigos. Eles foram para a Babilônia, o pior lugar onde um judeu poderia ir. Mas eles chegaram lá honrando a Deus. E para cada coisa que acontecia, vocês veem, quando Deus revela, antes dele chegar diante do rei, ele exalta a Deus. A nossa vida tem que exaltar a Deus. Então são lições preciosas que o livro de Daniel nos deixa. Deus mostrou essa estátua para Nabucodonosor, porque a partir de Nabucodonosor, a Babilônia inteira teve que reconhecer que Deus era Deus. Então Daniel, ele chega diante do rei, ele exalta. Diante do rei, ele exalta Deus. Leiam o versículo 27 e 28. 27 e 28. Mas leiam. Leiam. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Ele está diante do rei. Ele está exaltando primeiro a Deus. Ele podia ter chegado lá, eu sou Daniel. Eu sei o que você sonhou. Ele podia só ter chegado lá. Mas ele exaltou a Deus. Ele deixou bem claro para Nabucodonosor que ninguém poderia saber, mas existia um Deus no céu que ele sabe de todas as coisas. Então ele começa, os versículos seguintes, gente, até o versículo 45, vai falar a descrição do sonho da estátua e o que significa
Senhor, tu é a cabeça, tu é ouro. Mas o teu império o teu império vai passar. E o que vai vir depois de você, ele só é prata, mas ele vai te vencer. Você é ouro. O que vem atrás de você é prata, mas ele vai te superar. A Babilônia vai sucumbir a um próximo império, que era o peito e os braços. Aí ele vai assim, esse império vai se levantar com grande poder, vai, mas ele também vai sucumbir. Há um que é bronze. O bronze é inferior à prata. Então nós vamos ver que na contagem de Deus não é o maior e o melhor que vence. Não é o maior e não é o melhor. Não é o mais rico, não é o mais valioso. É o simples, é o humilde. Se estiver na mão de Deus, ele é o vencedor. Aí ele fala assim, olha, o que vai te vencer é prata, mas vai vir outro atrás de você, que é bronze, e vai derrubar a prata, vai derrubar esse império, e vai se levantar grande. Com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Versos 43 e 44, ele traz, nós vamos entender na palavra que nos profetas principalmente, nós vemos que Deus ele dá uma palavra profética, ela é futurista, porque tudo que Deus mostra é o que vai acontecer, ela é futurista porque ela está à frente, mas ela é escatológica. A maior parte de todas as profecias, ela tem duas posições, futurista e escatológica. O 43 está falando que o ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Futuro está falando do império que viria depois dele. Essa mistura de casamentos aconteceu aqui, no Império Grego. Depois que Alexandre morre, 4 generais tomam o poder. Capítulo 11 de Daniel, nós vamos chegar lá. É eliminado 2 desses generais, só ficam 2. A Bíblia própria, ela já se encarrega de eliminar 2, porque 2 é que vão ser terríveis. Então, e aí há muitas alianças de casamento no Império Grego. Então, aqui Deus revela para Daniel. Isso é futuro para eles. É futuro para eles. Mas é escatológico. Por quê? Quando nós chegarmos no capítulo 6, capítulo 7, nós vamos entender por que essa parte é escatológica. Ele vai falar assim, olha, vai acontecer algo aqui, mas não é só aqui. Tudo o que cai por terra no mundo físico, ele continua no espiritual. Cada um desses impérios, quando um vence o outro, ele cai como império, mas ele continua no mundo espiritual. Todos os impérios, cada um deles, esses na média, e que se torna um reino, um império persa. Quem são os persas hoje? Quem são os persas? Não, tem um povo específico que são os persas. Chegou perto. Irã. O Irã, nós falamos assim, ele é iraniano. Mas nenhum morador que nasce no Irã, ele não se autodenomina iraniano. Ele é persa. O que você é? Eu sou persa. Até hoje, eles usam essa expressão. O que você é? Eu sou persa. Quando eu era criança, a gente tinha muito disso, né? Passava aqueles turcos vendendo a foto. Mas isso aqui é um tapete persa. Isso é persa. E realmente tem ainda rolando por aí os persas original, mas tem muito falsificado também, né? Esse império é o império persa. Os persas estão até hoje aí. Os persas estão até hoje aí. O bronze, a mesma coisa. O grego, a mesma coisa. Ele caiu como império, mas primeiro deixou um legado para o mundo. Até hoje, nós estamos aqui
Depois que todas as nações já eram grandes e prósperas, e o Brasil tem um legado grego. Vou só falar sobre o Senado. Por que nós temos um Senado lá em Brasília? O Senado é um legado grego. Quem criou o Senado foi a Grécia. E não tem só no Brasil, como tem em outros países também. A Grécia caiu, deixou um legado para o mundo e também caminha no mundo espiritual, junto com o ferro, que é o romano. O esporte também veio da Grécia, né? Os esportes também, as Olimpíadas, esse conjunto de esportes que eles fazem, os campeonatos de Olimpíadas, isso tudo é legado grego. Nabucodonosor, naquele dia, ele descobriu que ele era poderoso, mas que ele não ia ser poderoso para sempre. Alguém ia derrubar ele. Ele não deu importância, mas assim eu acredito que como qualquer um, até a gente que é cristão, a gente conhece a palavra, de vez em quando dá umas bolas fora, né? Fala assim, nossa, mas eu não devia ter feito isso. Por quê? Isso é natural do ser humano. Nós vamos encontrar no capítulo 3 o rei dizendo assim. Vamos lá. Capítulo 3, versículo. O versículo 1 pode ler. Versículo 4, 29 e 30. A gente vai ver que Nabucodonosor, ele se esquece também de tudo aquilo que Deus havia mostrado para ele. 4, 29 e 30. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha, ele reconheceu a soberania de Deus no capítulo 2, e aqui ele fala assim, ele está se achando muito grande, mas eu não sou Nabucodonosor, o rei, que construiu toda essa Babilônia para a minha magnitude, para o meu esplendor e a minha glória, já tinha se esquecido que a glória era de Deus, que a magnificência, o poder estavam na mão de Deus. Então, é natural que o homem se esqueça disso. Porém, a revelação que Deus dera a Nabucodonosor, aqui é Daniel, mostrando que ele sonhou com a estátua, ele sabia que Deus era soberano. Nós vamos ver nos próximos capítulos que Nabucodonosor, ele se converte literalmente. Nabucodonosor foi salvo. Ele morreu um rei salvo, um rei babilônico e salvo. Desde o princípio, Deus está revelando para Nabucodonosor os mistérios do que ia acontecer no futuro, porque na realidade Nabucodonosor era um escolhido de Deus, e Deus faz qualquer coisa para trazer um que é seu de volta para a presença dele. Quando termina toda essa passagem, Daniel ele é colocado como governador de província. A essa altura, olha, tem 2 anos por a Babilônia. E foi depois da interpretação desse sonho
torna governador de províncias. Agora ele sai do palácio. Então vamos voltar lá para o capítulo 1. 2 anos eles ficaram comendo legumes e bebendo água. Não foram 10 dias, 2 anos. Até que ele e os seus amigos foram postos como governador de província. Então eles saíram do palácio de Nabucodonosor. Quem sustentou Daniel? Se uma pessoa que se alimenta, um vegano que se alimenta de legumes, morre, quem sustentou Daniel? Deus. Deus tinha um propósito e Deus foi fiel à fidelidade de Daniel e de seus amigos. Agora, com 2 anos, eles saem para governar a cidade. Quando eles saem, cada um tem a sua casa. Na sua casa, eles são judeus normais. Eles comem normal, eles voltaram a comer os animais que eles comiam, que o Senhor havia determinado. Então, eles estavam se alimentando de proteínas, ele bebia o seu vinho, e não era mais nada daquilo que o rei estava servindo. Agora ele está na casa dele. Em todos os momentos, nós só precisamos ser fiéis ao Senhor. No capítulo 3, queridos, quando o rei sonha, que fala assim, olha a cabeça, o ouro é você. Isso subiu na cabeça de Nabucodonosor. Acho que subiria na cabeça de qualquer ser humano. No capítulo 3, nós vamos ver que ele manda levantar uma estátua de ouro. Gente, essa estátua, pela medida que dá a Bíblia, no capítulo 3, no versículo... até o essa estátua, versículo 1, 66 côvados de altura e 6 de largura. Nós vamos ver muito 6 nessa estátua, não vamos ver não? Qual é o capítulo? 60 côvados. Tem muito 6 na história dessa. Tudo mostra o orgulho humano. Tudo aponta para o reinado do anticristo. Essa estátua, ela era muito grande. Era mais alta dos prédios que eram que se costumava ter. Naquela ocasião, não se tinham prédios altos. Aquela estátua, ela se sobressaía a todas as moradias daquele lugar. Ele falou assim, olha, eu não sou a cabeça, eu não sou o lobo, vai se erigir uma grande estátua, e aí todos vão ter que se curvar perante essa estátua. Essa estátua representa o rei, todos têm que se curvar a ela. E aí foi dada a ordem que quando soasse uma trombeta, o som dos pífaros, dos alaúdes, era tipo uma bandinha que ia tocar. Quem ouvisse esse som, todos teriam que se curvar, aonde tivesse, teriam que se curvar a essa estátua. Os muçulmanos, até hoje, lá no país deles, eles fazem isso. No Iraque tem uma grande pedra, uma pedra preta, que para eles aquela pedra é sagrada. Quando dá determinada hora do dia, aonde eles estiverem, eles se dirigem, se voltam para a direção onde está aquela pedra e eles se prostram no chão. Eles ficam aonde eles estiverem. Isso é comum. Você vê isso, Nabucodonosor já tinha feito aqui. Já tinha feito aqui. Quando ouvir o som, aonde vocês estiverem, vocês vão se prostrar diante da estátua. Aí tinha que se voltar. Por isso essa estátua, ela se sobressaía a todas as moradias, porque todos tinham que se voltar
chega lá no ouvido do rei: olha, tem 3 homens dos filhos de Judá, eles estão aqui na Babilônia. O rei colocou ele até de governador, mas eles não se curvaram diante daquela estátua. Manda chamar eles aqui. Chamaram os amigos de Daniel. Eu já ouvi gente falar que diante dessa estátua Daniel se curvou. Só os 3 amigos não se curvaram. Eu já ouvi isso. Porque esse capítulo só fala dos 3 amigos de Daniel, não fala em Daniel. Daniel não estava nesse lugar. Daniel, ele era estadista. Ele tratava de todos os assuntos do rei. Ele era o homem mais importante para o rei. Então, se alguém tivesse que representar o rei lá, a distância que fosse, na nação que fosse, quem ia era Daniel. Daniel não é cidade, naquele lugar. Por isso que esse capítulo não cita Daniel, só cita os seus amigos. E aí o rei manda chamar ele: por que vocês não se curvaram? Porque nós servimos ao Deus verdadeiro. Eu já sabia daquilo. Nós servimos ao Deus verdadeiro. Quem sabe Daniel não estava ali, então ele se sentiu mais encorpado, né? Ele não está aqui mesmo, né? Vamos lá. A fé desses rapazes é coisa de se invejar, gente. Uma inveja santa, de se invejar. Porque eles falam assim: nós não vamos nos curvar diante da tua estátua, mas vocês vão ser lançados no fogo. Pode nos lançar. Porque o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos. E se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. Ele está falando assim: Deus, o Deus que eu sinto é soberano. Ele pode me livrar do fogo. Mas se Ele não me livrar, se eu morrer dentro da tua fornalha, eu vou morrer fiel ao meu Deus. Eu vou permanecer fiel. Gente, isso é uma fidelidade sem medida. É conhecer plenamente o Deus que ele serve. Para ser tão seguro, ser tão firme. Eu vou morrer na tua fornalha, mas eu não vou me curvar. Porque eu me curvo perante o meu Deus. O rei ficou enfurecido. Talvez até pela forma como aqueles jovens falaram, o rei ficou enfurecido. E aí ele manda, com raiva, aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E ele manda jogar eles são amarrados e lançados para dentro da fornalha. A história diz que aqueles homens que se aproximaram e lançaram aqueles 3 rapazes morreram queimados ali. Eles estavam próximos da fornalha, mas o calor era tão intenso que eles jogaram aqueles rapazes, mas ali eles morreram. Amarrados, 3 rapazes. De longe, o rei ficou olhando, porque o rei estava irado, com raiva. Ele queria ter o prazer de ouvir o grito de pavor daqueles rapazes. E aí ele olha e ele fala assim: nós não lançamos 3 homens na fornalha? Sim, rei, mas eu estou vendo 4. Olha, eles foram lançados amarrados. O fogo só teve poder de quem estava amarrando eles. Foi a única coisa que o fogo queimou. Agora eles estavam livres e passeando no meio do fogo. Eu acredito, aquilo foi uma cristofonia, a própria presença do Messias de Cristo naquela fornalha. Uma cristofonia. Nós vamos ver em algumas ocasiões na Bíblia. Umas são teofania, é a presença de Deus. Outras são cristofania, é a presença do próprio Cristo se apresentando no Antigo Testamento.
fidelidade, é a fé que nós temos que ter em Deus. Podemos estar no meio da fornalha, mas você não pode andar passando no meio do jogo que eu vou seguir após os teus passos. Eu vou seguir após você. Assim como em Sodoma e Gomorra, apareceu os 4, depois, aliás, perdão, 3, né? Só 2 que foi lá para Sodoma e Gomorra. E o outro representa o próprio Cristo. Quando Teofanias. Quando o nascimento de Sansão é prometido, quando Sansão é prometido, a Bíblia nem a história não dá o nome da mãe de Sansão, só o pai, que era Manoá. E ele fala assim: olha, me diz o teu nome, para que nós possamos te agradecer quando todas essas coisas acontecerem. O que aquele anjo responde para Manoá? Ele diz assim: que te importa saber que o meu nome é maravilhoso? Que te importa saber? Dizendo assim: você sabe quem é maravilhoso? Você não sabe, só o tempo do fim é que vai saber quem é maravilhoso. Mas que te importa saber que meu nome é maravilhoso? O profeta Isaías, anos depois, ele vai profetizar que Jesus, quando ele profetiza sobre a chegada do Messias, ele é o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, isso são cristofanias, teofanias, que é o próprio Deus se apresentando. Deus, ele entrou na fornalha com aqueles rapazes. Aqueles rapazes continuaram seguindo o Senhor, mesmo dentro da fornalha, mesmo no meio do seguiam após o Senhor. E o rei agora, apavorado, ele fala: sai. Quando ele dá ordem, aí já foi aos gritos para ele sair, ninguém mais se atreveu a chegar perto daquela fornalha. Saíram 3 homens, não saíram 4, saíram 3 homens, livres, sem cordas, andando sobre seus pés. E aí, mais uma vez, a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor exaltou ao Deus do céu. Ele falou assim: a questão não é só Daniel, a questão são todos eles. Todos eles são fiéis. O Deus deles guarda todos eles. Não guarda isso. E aqueles rapazes, eles saíram dali e eles foram homens importantes na Babilônia, até quando eles morreram. A Bíblia, também na história, não fala mais a respeito desses rapazes. Vai continuar, do capítulo 4 em diante, vai aparecer só Daniel. Esses 3 rapazes não aparecem mais. O último testemunho deles é no capítulo 3. Não sabemos se ele voltou com os cativos de Judá, não sabemos se morreu na Babilônia. Nem a história não fala acerca deles. Daniel morreu na Babilônia. Até hoje tem um túmulo que cita o nome dele e que, no geral, acredita-se que ele foi sepultado naquele lugar. Era a ordem divina que todos os judeus voltassem na Babilônia, retornassem na Babilônia. Por que Daniel não voltou se ele era tão obediente a Deus? Deus permitiu que ele ficasse lá, porque ele era uma testemunha fiel. De forma nenhuma ele ia se até ali. Ele não tinha se corrompido com a Babilônia não tinha poder sobre a vida dele. Então você continua aí, porque você é uma luz. Você vai proclamar o meu nome ali. Agora, os demais judeus, eles retornaram. Muitos não retornaram. Por quê? Porque agora eles estavam prósperos na Babilônia, eles tinham casado. Na Babilônia, eles aprenderam a negociar. Os melhores negociantes hoje do mundo são os judeus. É um povo próspero, é um povo rico, é um povo que o que ele põe a mão faz dinheiro. Eles aprenderam isso na Babilônia. Na Babilônia. E foi na Babilônia que eles foram curados da idolatria. Essas histórias, esses fatos que aconteceram com Daniel, quando em
Mas em 86, toda Jerusalém foi destruída e o templo. Aí todo o povo foi levado cativo, só ficou os paupérrimos na cidade. Só os pobres. Esse povo que foi para a Babilônia, a comunidade de judeus na Babilônia era a margem do rio Quebar. Então, aqueles judeus que estavam nessa comunidade, o que acontecia aqui chegava aos ouvidos deles. Eles ouviram falar tudo acerca de Daniel. Quando eles chegaram aqui, olha, vocês não estavam aqui, mas aconteceu isso. Eles ficavam sabendo de tudo. Então é assim, quando Jeremias manda uma carta e fala assim, olha, Deus está falando para vocês casarem, para vocês construírem casas, para vocês orarem pelo povo da onde vocês estão, porque a paz deles é a sua paz. Se eles estiverem em guerra, vocês vão estar em guerra. Olha a responsabilidade que nós temos de orar pelo país que nós estamos. Eles eram exilados, mas Deus deu a ordem para eles. É para vocês orarem pela nação que vocês estão. Porque se eles estiverem em guerra, vocês vão estar em guerra. Se eles estiverem perturbados, vocês vão estar perturbados. Se eles estiverem em paz, vocês vão ter paz. Então essa é a responsabilidade nossa de orar pela nação em que nós estamos. E então, eles ficaram sabendo de tudo. Eles viram que Deus era fiel, mesmo na Babilônia. Isso ajudou, fortaleceu os judeus que estavam na Babilônia. Mas mesmo assim, alguns deles, quando Zorobabel voltou, eles não retornaram. Porque eles já se achavam muito próximos, eu estou estabilizado. Para que eu vou sair daqui? Eu posso servir a Deus aqui. E eles não retornaram. Mas sempre esses judeus, eles se misturavam com algumas coisas, não mais na idolatria. Eles foram curados da idolatria. Eles agora, a partir dali, eles não serviriam mais Baal. Eles não serviriam mais Baal, nem Aserá, nem os deuses pagãos que as outras nações adoravam e eles adoravam junto. Eles acreditavam em Deus, mas o povo oferecia aqui para Baal, eles ofereciam também. Eles estavam adorando a Deus aqui, mas aqui eles ofereciam para Aserá, eles ofereciam também. Eles se misturavam. Foi por causa dessa mistura que Deus levou eles para a Babilônia. 70 anos exilado. 70 anos. O que isso nos ensina? Nós não podemos nos misturar com o mundo. Não é assim, eu sirvo a Deus, o mundo faz isso, eu posso fazer porque eu estou aqui, não tem problema. Não pode. Não pode. A nossa adoração, a nossa fidelidade a Deus tem que ser única. Nós temos que seguir o exemplo de Daniel e desses 3 jovens. Que não importa, Daniel foi parar na cova dos leões, os rapazes foram parar numa fornalha, mas não abriram mão de servir ao seu Deus. Nós estamos no mundo, igreja, mas nós não podemos participar com medo, mesmo o próprio mundo come. A nossa comida tem que estar aqui,